Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos e a vida soberana de Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou no dia 29 de julho que o presidente Nicolás Maduro venceu as eleições presidenciais do país. Segundo o órgão, Maduro obteve 51,2% dos votos contra 44,2% do opositor Edmundo González, com 80% das urnas apuradas. Nas últimas semanas, o processo eleitoral da Venezuela atraiu a atenção internacional, com suspeitas de fraude e ausência de transparência. Às vésperas das eleições, o espaço aéreo do país foi bloqueado, impedindo que observadores internacionais pudessem acompanhar o pleito. Eu sou Silvio Anunciação e o programa Repórter Unicamp, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, vai abordar o processo eleitoral venezuelano. Nós vamos conversar com o cientista político André Kaisel Velasco e Cruz, docente do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, da Unicamp. Professor André Kaisel, obrigado pela participação. Este programa está sendo gravado no dia 29 de julho e no último domingo, dia 28 de julho, nós tivemos as eleições na Venezuela, com o resultado dando a vitória a Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. O resultado foi bastante contestado pela oposição. Professor, que avaliação que o senhor faz desse processo eleitoral? Bom, primeiramente, obrigado, Silvio, pela oportunidade. Boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Unicamp. Bom, em primeiro lugar, quando se trata da política venezuelana dos últimos 25 anos, é muito difícil fazer juízos equilibrados e críticos, né, sobre os eventos, porque o grau de polarização interna e externa é enorme, né? Então isso por si só já dificulta de saída a análise. Eu diria o seguinte: foi um processo eleitoral equilibrado do ponto de vista de uma democracia liberal, em termos de equilíbrio, paridade de forças entre governo e oposição? Não, eu não diria que foi. Embora eu diria que certamente foi a eleição mais competitiva presidencial, pelo menos que a Venezuela teve desde 2013. Por outro lado, se você me perguntar, a vitória de Maduro é crível? Com cautela, porque nós temos que esperar a contagem final dos votos e o escrutínio das atas, eu diria que sim, ela é crível. Então vamos por partes para tentar entender isso. Existe um problema de que a narrativa sobre a fraude já estava pronta de antemão, a oposição já manejava esse discurso e grande parte dos meios de comunicação internacionais, de alguma maneira, também já fazia isso, ao sustentar a tese de que era impossível Maduro vencer de maneira limpa. Depois eu vou procurar explicar por que eu acho que não era este o caso, né? Então, o discurso, de alguma maneira, estava pronto. Reitero, me parece que há vários indícios de que o processo não foi de todo, aliás, muito longe de ser equilibrado. Aliás, para começar, a data da eleição foi marcada para o 70º aniversário do ex-presidente Hugo Chávez, né? Então isso por si só já mostra, né, um certo enviesamento, né, do conjunto do processo. Para não falar em vários episódios de um uso pesado da máquina governamental, certas restrições a campanha da oposição, não estou nem colocando aqui em questão, embora isso seja uma questão obviamente controversa, né, a inabilitação da candidatura da Maria Corina Machado, né, que é a principal líder da oposição, né, uma figura da extrema-direita, mas que tem um peso político muito importante na Venezuela, enfim, ou seja, há muitos problemas no processo como um todo. Mas eu não acho que se possa, a partir daí, deduzir automaticamente que houve fraude. E por quê? Primeiro, havia pelo menos dois conjuntos de pesquisas antes da eleição.
Algumas que davam uma vitória folgada para a oposição, algumas que davam uma vitória significativa para Maduro, e talvez pudéssemos falar até um terceiro conjunto que dava ali um empate técnico. Então havia pesquisa para todos os gostos, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu acho mais importante, o tamanho real do eleitorado venezuelano. Eu vi poucos analistas estrangeiros colocarem essa questão, vi alguns, e acho que essa é uma questão fundamental. Porque, como nós sabemos, graças à profundíssima crise econômica que a Venezuela viveu na última década, vamos falar um pouco disso mais para frente, né? Houve uma diáspora venezuelana pelas Américas e em parte pelo mundo. A Acnur, né, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, estima em 7,7 milhões de pessoas, alguns falam em 7 milhões, os números não são exatos, mas de qualquer modo são enormes. Se nós estimarmos que desses 7 milhões, mais ou menos, uns 4 ou 5 milhões, né, que é provável, são adultos e, portanto, eram eleitores, nós estamos falando de uma queda muito significativa do eleitorado venezuelano. Ou seja, esse colégio eleitoral, esse eleitorado de 20 milhões de potenciais eleitores, aos quais o próprio CNE, o Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, se referia, não é o número real de eleitores disponíveis. Em primeiro lugar, porque o governo venezuelano, obviamente, não fez nenhum esforço, pelo contrário, para que a diáspora pudesse votar no exterior, né? Por razões óbvias. Segundo, porque, por outro lado, muitos países onde essa diáspora foi parar não reconhecem o governo venezuelano, portanto não há relações diplomáticas normais, e mesmo que o governo venezuelano quisesse, nem haveria como instalar urnas nesses lugares. Portanto, né, a maior ou a grande maioria da diáspora esteve impedida de votar, tá? Por um motivo ou por outro. Simplesmente parte dessas pessoas também não relocalizou-se ou nem teria condições de relocalizar seu domicílio eleitoral e assim por diante. Bom, dito isso, nós estamos falando provavelmente de um eleitorado que não é da ordem de 20 milhões, mas de 15, 16, por aí, né? Não é muito fácil saber. Nesse caso, né, aquele comparecimento de 59%, né, ao qual se referiu o CNE ontem, provavelmente em termos percentuais reais é maior, porque nós estamos falando, né, se eles estão mesmo contando com 20 milhões de eleitores, 59 sobre uma base de 20, nós estamos falando de algo da ordem de 11 milhões de eleitores, né? Mais ou menos foi o que foi votar, né? Uns 10, 11, mas eu diria que nós estamos falando de 10, 11 milhões de eleitores sobre uma base de 15, 16. Tá? Então foi um comparecimento relativamente alto e certamente muito mais alto do que as últimas eleições venezuelanas presidenciais em 2018 e das legislativas de 21, onde esse comparecimento foi muito baixo, da ordem de 1/3, menos de 40% do eleitorado. Bom, então, digamos, esse dimensionamento ajuda também a entender os resultados, porque Maduro, ao que tudo indica, teria mobilizado mais de 5 milhões de eleitores, o que é compatível com a série histórica do chavismo, que no passado já mobilizou muito mais, mas é óbvio que a imigração maciça também tirou da Venezuela muitos antigos eleitores chavistas, né? Mas também porque, obviamente, a frustração com a situação econômica fez com que muitos chavistas não fossem votar, simplesmente, né? Mas, dessa vez, numa eleição que, como eu disse no começo, é das mais competitivas da última década, né, o chavismo pôs a sua máquina para funcionar e é crível que eles tenham mobilizado mais de 5 milhões de eleitores. E a oposição mobilizou algo em torno de 4,5 milhões. A questão é por que mobilizou menos, né? Aqui eu acho que tem algumas questões a serem colocadas, digamos, em tela, né? Primeiro, a diáspora é crível que afete mais o eleitorado oposicionista do que o eleitorado chavista, né? Ou seja, quem ficou no país, né, é menos oposicionista do que quem saiu, né? Isso parece mais ou menos evidente, ainda que, como eu disse antes, muitos antigos eleitores chavistas tiveram que sair porque a situação econômica ficou realmente muito, muito difícil, né? Então esse é um ponto, né? A imigração afeta desigualmente os dois lados da contenda. Uma outra questão, a inabilitação de Maria Corina Machado tem efeitos contraditórios, porque a oposição colocou um candidato no seu lugar, Edmundo Gonçalves Urrutia, um ex-diplomata,
que é uma figura mais moderada e mais conciliadora, mas que ao mesmo tempo muito claramente estava servindo apenas de biombo para Maria Corina Machado. Então os eleitores venezuelanos sabiam que ao votar em Urrutia, na verdade estavam votando em Maria Corina Machado. Só que isso tem efeitos ambíguos. Primeiro porque ele, como figura, não mobiliza plenamente o eleitorado mais duro da oposição como ela faria. Por outro lado, ela, ao ser uma figura muito mais radical, é uma figura divisiva também. E aqui acho que entra um ponto importante, que eram as mensagens de campanha. E Maduro apostou numa mensagem de paz e estabilidade, né? E se nós formos olhar, já adiantando um tema que nós vamos discutir mais para frente, nos últimos 2 anos, a situação econômica venezuelana, eu não vou dizer que está boa, pelo contrário, segue muito ruim, mas melhorou significativamente em relação ao fundo do poço do período pandêmico e dos anos anteriores. E isso produz, evidentemente, numa parte do eleitorado, sobretudo o eleitorado chavista mais popular, alguma sensação de melhora. Por outro lado, né, o relativo relaxamento, ou a relativa composição que se alcançou, ainda que muito precária, entre governo e oposição, tornou o ambiente político venezuelano muito menos violento do que ele foi, sobretudo ali no período entre 14 e 18. Então, digamos, diante disso, uma parte do eleitorado venezuelano certamente votou pensando em manter minimamente essa situação de relativo equilíbrio e de relativa melhora, né? Então a mensagem governamental foi nesse sentido, enquanto a mensagem oposicionista me parecia mais ambígua, porque havia uma mensagem também, né, eventualmente, de paz, mas por outro lado havia uma mensagem de, sobretudo da parte da própria Maria Corina, de radicalização, até de revanchismo. Então, nesse sentido, né, feitas as contas, o resultado é crível, né? De novo, vamos ter que esperar, a oposição afirma que recebeu apenas 40% das atas, então ainda tem auditorias a ser feita, tem uma contagem para ser concluída, a observação internacional é muito importante. É bom registrar que, ainda que uma parte dos observadores não tenha conseguido chegar, muitos chegaram, inclusive de organizações respeitáveis como o Centro Carter, e acho que todos estão sendo cautelosos no sentido de, né, aguardar. O próprio governo norte-americano tem sido cauteloso nesse sentido. Então, feita essa ressalva, eu não posso dizer a priori, por todos os motivos que eu acabei de dar, que se trate de um resultado fraudulento, ainda que o processo como um todo não tenha sido de saída equilibrado. Professor, ainda em relação ao processo eleitoral, né, o senhor acha que é possível o governo venezuelano e o próprio Conselho Eleitoral eles permitirem uma auditoria dos resultados, né, com acompanhamento internacional, uma vez que, na sua opinião, aí esse resultado é crível, né? Olha, se o meu pressuposto estiver correto, seria a coisa minimamente inteligente a se fazer. E por que eu digo isso? Não é por nenhuma questão de principismo em relação à lisura eleitoral por parte do chavismo, mas que eu não acho que exista. Também não é isso que existe da parte da oposição, e esse é um outro ponto. Acho que existe uma ficção de um chavismo autoritário versus uma oposição democrática. Eu diria que ninguém ali exatamente é muito democrático, ou melhor, as posições democráticas em ambos os campos não são as que prevalecem, faz tempo, tá? Esse é um ponto importante. Depois podemos discutir isso melhor. Mas, se forem minimamente inteligentes, farão isso, e por quê? Porque o grande objetivo hoje da política externa de Nicolás Maduro, claramente, é a normalização das relações internacionais da Venezuela, inclusive com os Estados Unidos, para a reinserção plena da Venezuela no mercado internacional de petróleo. Lembrando que a parte mais dura, o núcleo duro das sanções que a Venezuela sofreu na última década, tem a ver com a sua exclusão do mercado petrolífero internacional, que teve um efeito catastrófico sobre a economia do país, né? Ainda que os problemas tenham começado antes, né? Mas certamente se agravaram em função, sobretudo, dessa parte das sanções, entre outras, né? Então, esse é o grande objetivo de política externa do governo venezuelano, e nesse sentido, pelo menos passar ao mundo uma imagem de um mínimo de transparência seria importante do ponto de vista desse objetivo. Então eu acho que
ainda que haverá muita retórica inflamada de ambos os lados, tanto da parte da oposição, de seus aliados internacionais, como do governo Maduro, me parece que é possível ver nos próximos dias, né? Pelo menos imaginável que haja um esforço por passar certa imagem de transparência. Nós estamos conversando com o professor André Kaisel, do FCH da Unicamp, sobre as eleições da Venezuela. Professor, outro ponto de atenção é a repercussão internacional, como o senhor já comentou aí, né, com líderes de países democráticos demonstrando, em certa medida, uma preocupação com o processo. Por outro lado, a gente tem que o governo brasileiro ele tem silenciado até esse momento, né, numa oposição que tem sido chamado de até dúbia, né? Então eu queria saber como que o senhor analisa essa repercussão internacional e, sobretudo, a posição brasileira até esse momento. Olha, Silvio, vamos começar mudando um pouco a fraseologia. Eu não diria que a clivagem relevante é países democráticos versus não democráticos. Eu diria que tem a ver com alinhamentos geopolíticos. Até porque tem gente democrática e nada democrática em ambos os lados. Você tem um sistema de alianças dos Estados Unidos nas Américas e no mundo e um sistema de alianças que envolve China, Rússia, etc., do qual a Venezuela faz parte. Eu diria que... E tem muita gente no meio do caminho que não está exatamente em um ou outro bloco, que está mais para um lado, mais para o outro, mas mais ou menos no meio, né? Então acho que essa é a primeira coisa, né? A ideia de que a clivagem aqui fundamental é democratas versus antidemocráticos já é, digamos, tomar partido de um lado. Então eu diria o seguinte, você tem posturas variadas. O governo americano, né, isso é interessante, eu ouvi a declaração do secretário Antony Blinken, emitida entre ontem e hoje, no sentido de expressar profundas preocupações, deep concerns, ele disse em inglês, né, em relação à lisura dos resultados, mas não gritou automaticamente fraude como fez em outras ocasiões. Então tem aí uma porta, que a própria vice-presidenta e candidata democrata, provável, né, Kamala Harris, já tinha deixado numa declaração no dia de ontem, né? Só aí você já vê uma certa ambiguidade. Aí, no caso dos países latino-americanos, tem posições variadas, né? Desde aliados de primeira hora, digamos, da Venezuela, como a Bolívia, que já saudaram o resultado, cumprimentaram Maduro. Gente como Boric, que é um crítico também de primeira hora, que né, tem colocado os resultados em questão, para não falar em... Né, peguei um crítico de esquerda, para pegar um crítico de ultradireita como o Milei, que já disse que não vai reconhecer. E gente como Gustavo Petro, que normalizou as relações da Colômbia com a Venezuela, mas que disse, bom, queremos transparência, vamos aguardar. E eu acho que é mais nesse sentido que vai a posição brasileira, que não é uma posição dúbia, é uma posição que atende a um conceito, na minha opinião, fundamental nas relações internacionais, que é o de prudência. Né? Prudência. Então, o Lula mandou o seu principal assessor de política externa, que é o ex-chanceler Celso Amorim, para a Venezuela. Ele não endossou a narrativa de fraude, mas ainda não deu uma declaração completa, e Itamaraty está esperando o pleno escrutínio para tomar uma posição que, num cenário carregado e polarizado como esse, do ponto de vista de um país como o Brasil, que quer ter boas relações com todos os seus vizinhos, independentemente de quem os governe, é a postura correta a se tomar. Eu diria que é isso, não se trata, no caso do governo brasileiro, de dubiedade. Há uma certa dubiedade nas relações entre Lula e Maduro, né, que se expressou inclusive na última semana. A reação do Lula a uma declaração complicada do Maduro, enfim, a reação do Maduro a essa declaração do Lula e assim por diante, mas que também tem a ver com as pressões internas e externas às quais cada um está sujeito. Mas eu acho que ambos sabem que precisam, inclusive, um do outro. Então essa prudência é justificada. Professor, o senhor comentou, né, um pouco sobre a crise econômica, né, que a Venezuela vem passando, né, e o senhor citou aí talvez seja um dos principais fatores recentes, que é a questão da sanção do petróleo, né. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco das raízes desse problema, né, dessa crise, né, que começou lá com a morte do Hugo Chávez em 2013 e com a entrada do Maduro no poder. Olha, Silvio, uma primeira coisa que eu acho que nós brasileiros, e não só no Brasil, em grande parte do mundo, a gente tem uma visão muito congelada da situação venezuelana e que ela é muito mais dinâmica do que ela parece. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, houve uma crise econômica severa, que é difícil exagerá-la, porque ela foi realmente muito grave e ainda é.
A Venezuela teve uma queda do PIB, né? Alguns estimam aí entre 2014 e 2021, ou 2013 e 2021, da ordem de 75%. Isso só tem paralelo em cenários de guerra, né? Destruição massiva de infraestrutura, etc, etc. Então os efeitos dessa crise são comparáveis, né, aos de catástrofes, tá? Então esse é um ponto. Agora, de onde vem isso? A morte do Chávez é uma baliza temporal, mas não acho que seja exatamente a raiz, né? Porque senão nós iríamos personalizar demais. Então o Chávez conseguia resolver as coisas, Maduro é incompetente. Não é assim. Tem problemas que vêm de antes, e vêm de antes do próprio Chávez. O problema fundamental, primeiro, é que a Venezuela é um país que depende quase que única e exclusivamente, isso agora tem começado a mudar, ironicamente como um dos resultados inclusive dessa crise, mas a Venezuela historicamente é um país que depende única e exclusivamente da exportação de um único produto, petróleo. 95% ou mais das receitas da Venezuela no último século, quase, vem do petróleo. Então é um país que não produz um alfinete quase, historicamente. Importa tudo, com base na renda petroleira. O que torna o país, evidentemente, muito sensível a quaisquer oscilações no preço internacional do barril. E é bom lembrar que, de 2013, quando Chávez morre, até mais ou menos a pandemia, o preço, ainda que com oscilações, o preço do barril do petróleo despencou no mercado internacional. No começo da pandemia, se vocês lembrarem, inclusive, o preço chegou a ser tão baixo que os países da OPEP se perguntavam se valia a pena continuar produzindo, né? Evidentemente, de lá para cá ele se recuperou, em parte como efeito até da guerra da Ucrânia, né? O que, aliás, é algo importante para entender as mudanças nas relações entre Estados Unidos e Venezuela. Mas esse é o primeiro dado, né? O segundo dado, a política econômica do chavismo, ao contrário do que às vezes se diz, não foi uma política socialista em sentido estrito. Você teve nacionalizações de alguns setores, mas não houve um esforço sistemático no sentido de estatizar os meios de produção nem nada do tipo. E tampouco houve propriamente um elemento chave nas experiências socialistas do século passado, que é planejamento ou planificação. Pelo contrário, se há uma coisa que marcou o período chavista como um todo na política econômica muita improvisação, muito voluntarismo e pouca consistência. Então, digamos, os erros de política econômica que houve não são erros porque adotou uma estratégia socialista que não pode dar, como muitas vezes se diz nos grandes meios de comunicação. Não é bem assim, né? Houve erros importantes, houve problemas inclusive gerenciais importantes na PDVSA, como apontou Gilberto Maringoni num artigo publicado na Carta Capital um pouco antes das eleições, né, nesse fim de semana. Mas, digamos, eles não são fruto puro e simples de uma opção ideológica, né? Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, há que se colocar na mesa o papel das sanções, ou seja, há erros clamorosos de política econômica do governo venezuelano? Sim, mas as sanções têm seu peso, e um peso muito importante também. Ou seja, eu acho que a postura de dizer são só as sanções, como diz muitas vezes o chavismo, ou é só incompetência ou estatismo, como dizem figuras da oposição ou dos meios de comunicação internacionais dominantes, ambas são equivocadas. Porque você submeter um país a 930 sanções, incluindo impedi-lo de exportar o produto do qual ele depende para prover quase que qualquer produto para a sua população, obviamente vai ter um impacto enorme nessa economia, tá? E foi o que aconteceu com a Venezuela de 2014 em diante, especialmente de 2016 em diante. Um último fator que eu acho que vale a pena levar em consideração, ainda no que diz respeito às sanções, são sequestros de ativos. Então o governo americano, por exemplo, sequestrou a Citgo, que era a subsidiária da PDVSA, da Companhia Estatal de Petróleo, que operava nos Estados Unidos. Depois que o Juan Guaidó foi proclamado, lembram-se dele, como presidente encarregado da Venezuela, autoproclamado, né, em 2019, o governo americano, num país que já estava, a Venezuela já viu uma crise gravíssima naquela altura, sequestra a Citgo, né, e entrega ela ao Guaidó, o que significa, na verdade, entregá-la a ninguém, basicamente se apropriou dela, porque o Guaidó, enfim, seu governo era um governo informal, não comandava estado nenhum, né? Por outro lado, o governo inglês congelou 30 bilhões em ouro depositados no sistema bancário inglês.
Só para citar duas, houve outros casos. A Colômbia, por exemplo, também expropriou ativos do governo venezuelano, na época do governo Duque, depois agora o Petro devolveu esses ativos. Mas em todo caso, a Venezuela não só viveu sanções, como viveu expropriações dessa monta, num país que já estava numa situação ruim. Então, digamos, feitas as contas, por erros próprios e por imposições alheias, a Venezuela de fato viveu uma crise econômica brutal. Hiperinflação fora do controle, desabastecimento, tendo como resultado migração massiva. Bom, o que aconteceu de 2021, 2022 especialmente para cá? O desabastecimento em grande medida foi controlado e revertido. A hiperinflação diminuiu, a inflação ainda é muito alta, mas, por exemplo, a inflação argentina acumulada de um ano para cá é mais alta que a venezuelana, né? Então, digamos, e há uma tendência de queda na inflação da Venezuela, assim como há na Argentina também, mas no caso da Venezuela caiu um pouco mais, né? Então há uma desaceleração da espiral inflacionária e há uma certa normalização do abastecimento. Significa que a situação está ótima para os venezuelanos? Não, de modo algum. É ruim. Mas ela é menos pior, muito menos pior do que era 2, 3, 4 anos atrás, né? E isso deve ser levado em conta para entender os resultados, os eventuais resultados desta eleição. Um efeito dessa crise econômica, que a indústria petroleira venezuelana, que chegou a produzir 1,3 milhão de barris antes de 2013, chegou a produzir menos de 500 mil no pior momento da crise, agora está em torno de 850 mil barris diários, ou seja, não recuperou o patamar anterior, mas avançou significativamente. Mas, por outro lado, a Venezuela diversificou um pouco mais suas exportações, tem um peso grande da mineração hoje, né, sobretudo por conta de mineração feita ali na região do Rio Orinoco. E, ao mesmo tempo, como houve uma regressão da situação econômica do país brutal, foi feita uma certa aposta no autoabastecimento, né, por parte da economia popular em certas regiões, né, o famoso problema de transformar a necessidade em virtude, e também um crescimento do mercado de importações. Na verdade, a economia venezuelana, na prática, hoje é uma economia dolarizada, né, ironicamente. Ela é uma economia dolarizada, e isso é parte da estabilização. Por fim, essa recuperação relativa da produção petroleira também atende a uma demanda internacional crescente, como eu já mencionei, por conta da guerra da Ucrânia. E é importante observar que desde março de 2022, quando começou a sancionar pesadamente a Rússia pela invasão da Ucrânia, o governo americano, ainda que sem muito alarde, começou a mandar delegações para Caracas e permitiu que algumas empresas norte-americanas voltassem a operar no mercado venezuelano. Porque justamente eles precisam fornecer aos seus sócios europeus, que estão em apuros com o aumento do preço da energia, uma vez que abriram mão do gás russo, precisam fornecer combustíveis fósseis a preços minimamente razoáveis. E a Venezuela, nesse sentido, é estratégica. De novo, por isso que me parece que o governo americano, ainda que mantendo um certo tom de hostilidade, tem dado uma mensagem um pouco mais cautelosa, e o governo venezuelano corresponde mais ou menos na mesma moeda. Então, acho que esse é o cenário econômico hoje da Venezuela e que é preciso levar em conta para além daquelas imagens que eram bastante reais de alguns anos atrás, de prateleiras vazias nos supermercados, pessoas com mochilas ou carriolas de dinheiro e assim por diante. Ou seja, a situação não é boa, mas não é a mesma de 5 anos ou mesmo 3 anos atrás. Nós conversamos com o professor André Kaisel, docente do Departamento de Ciência Política do IFCH da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua análise e participação. Eu que agradeço, Silvio, e contem comigo para futuras oportunidades. Muito obrigado, professor. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.